Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas me mostrar. Vem, amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastei do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como fé. Vem, Senhor, vem refluir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar a consciência e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem refluir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações e exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
Estimados irmãos e irmãs, agradecemos a presença à Casa André Luiz, que neste evento, na palestra pública, oferece, nesse momento, nessa oportunidade, um assunto para a nossa reflexão. Que sejam bem-vindos, que procurem, nesse momento, calar o coração, buscar estar aberto e vibrando positivo, para que o orador do evento possa estar unido pelo coração de vocês para trazer as reflexões necessárias relacionadas à doutrina no tema de hoje, que o nosso irmão Daniel Campos traz, trazendo a reflexão sobre a morte e o morrer, né, para que nós tenhamos, nessa oportunidade, a condição de, junto com a proteção de Jesus e da equipe espiritual de Deus nosso Pai, que nesse momento envolve o lar e o local onde cada um de nós estamos, para que tenhamos, nessa oportunidade, um rendimento e uma alegria na reflexão das palavras abençoadas por Deus que o nosso irmão vai nos trazer. Pedimos a todos que, nesse momento, aqueles que quiserem frutificar uma água, pode trazer um copo d'água, colocar próximo, ou uma garrafa d'água com o nome de alguém que gostaria, você, meu irmão, você, minha irmã, gostariam que fossem beneficiados. Coloque a garrafa ou o copo com água, porque a espiritualidade vai fluidificar, magnetizar essa água no final, depois da palestra, quando nós formos proferir a prece final. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, e nós vamos já passar, logo depois da prece, a palavra para o nosso irmão Daniel Campos, para trazer esses ensinamentos à luz da doutrina, que nesse momento, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, os mentores da Casa André Luiz, para envolver todos os irmãos e irmãs que participam dessa palestra, que possam ser envolvidos com muito amor, que possam ser tratados do lado de cada um nesse momento, possa ser mentalizado pela espiritualidade, que os caravaneiros do bem possam estar presentes no lar, no local onde cada um que assiste essa palestra se encontra, extensivo aos seus familiares e amigos. Dessa forma, nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome da espiritualidade amiga, dos mentores André Luiz e todos os outros que trabalham numa caravana imensa da nossa casa, possam envolver a todos e nos dar a condição de harmonia para que possamos estar imbuídos do bem e ouvindo, participando da maravilhosa palestra que o nosso orador, com a ajuda do seu guia espiritual e da espiritualidade amiga, vai nos trazer. Que assim seja, graças a Deus. Bem, agora nós pedimos a todos que não se esqueçam, no final nós vamos fazer a vibração para que a espiritualidade atue em cada um de vocês, no lar de vocês, e frutifique as águas. Passamos de imediato a palavra ao nosso irmão Daniel Campos. Olá, queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nos abençoe nos trabalhos da tarde de hoje. Por volta de 1919, ao terminar a Primeira Guerra Mundial,
A Alemanha vencida, marcada pelas profundas cicatrizes da guerra, agora procurava um Messias. Toda a sua economia havia sido destroçada. Os alemães estavam em condições de penúria, onde grande parte do controle econômico se encontrava na mão dos judeus. Naquela conjuntura, onde se procurava alguém para dar novos nortes à Alemanha, extremamente marcada pelas torturas da guerra, surge o verbo nervoso de Adolf Hitler, com seu partido nazista, persecutório, desencadeador de segregações sociais. Ele ergue o partido nazista e a sua ideologia era de perseguição aos judeus, com seu pensamento antissemita, aos ciganos, aos homoafetivos, aos portadores de deficiência física e mental. Todas essas pessoas deveriam ser eliminadas e não fazer parte da cultura alemã. Com esse discurso, ele prometia reerguer novamente a Alemanha. E aquilo entrou no coração das criaturas humanas daquele país com grande facilidade, em uma contaminação psicológica que até hoje é profundamente complicado de entendermos como a humanidade aceitou tal atrocidade de um povo contra a humanidade. Naquele contexto, quando se desencadearam a materialização das ações do nazismo, as tropas se adentravam às casas dos indivíduos, arrancando-os, levando seus bens e conduzindo às prisões dos campos de concentração, onde seus nomes eram esquecidos e eles eram reduzidos a números, onde eram passados a ser chamados pelo número de que lhes caracterizava. Em meio a essa loucura, a essa insanidade global que o mundo experimentava naquele período, eu gostaria de narrar-lhes uma experiência singular de um homem chamado Ian, um padre que viveu aquele período e cuja experiência ele colocou em sua obra Campo da Esperança, onde ele narra os momentos de sofrimento e a sua luta de sobrevivência para escapar da morte. Naquele dia, quando ele estava no conforto de sua casa, mas que a ideologia nazista já seguia a todo vapor e a todo pino, na mentalidade da sociedade alemã, ele foi arrancado pelas tropas SS de sua residência e levado a um campo de concentração. Juntamente com outros companheiros, pessoas de estima, ele teve a sua vida rapidamente aniquilada, toda a sua história de vida foi deixada para trás, até mesmo o seu nome, e ele ganhou um uniforme semelhante a um pijama e um número que agora lhe caracterizava. Ao chegar no campo, a frase que soava com um tom bastante sarcástico dizia: "O trabalho dignifica o homem". Naquele campo, as pessoas experimentavam trabalhos forçados, a penúria, a escassez da alimentação, as doenças, o assassinato, as torturas, os suicídios que ali se decorriam da grande quantidade de sofrimentos psíquicos e físicos que as pessoas eram submetidas. E ele estava chegando naquele contexto. Ele vestiu a roupa, recebeu o seu número, e todos os dias pela manhã, todos os prisioneiros que ali se encontravam, colocados em filas, para que pudessem responder à chamada que era feita todos os dias pela manhã, para que fosse feita a contagem dos presos e o controle das pessoas que ali estavam encarceradas. Logo após, recebiam uma alimentação terrível, sem higiene, com uma água com sal e óleo e com alguns pedaços de carne que eram restos de jantares de outros militares, e que ali, vez ou outra, quem tivesse a sorte poderia pescar aquela lasca de carne que ali sobrava. Aos poucos, Ian teve o seu corpo à semelhança de uma caveira, metamorfoseando-se, onde a pele repousava sob os ossos e ele foi lentamente enfraquecendo. À medida que os dias foram se passando, ele recebeu a incumbência com outros homens de construir o forno crematório que seria responsável pelo livramento dos corpos que estavam sendo produzidos pelos horrores da guerra. Não só no campo, mas os assassinatos que ocorriam também nas grandes cidades. E ele então ficou responsável por carregar grandes toras de madeira para soerguer os grandes barracões e também preparar os tijolos para o forno crematório. Naquele período, em meio àquela situação extremamente tenebrosa,
de escassez alimentar, ele já se encontrava enfraquecido. Então, cada movimento de pegar as toras pesadas para levar ao campo da construção era como se houvesse um depósito, ele precisava arrastar essas toras na direção da construção, que ficava mais além. Em determinado momento, carregando a tora com um amigo, ele deixou escapar e, caindo sobre o pé, causou-lhe um ferimento profundo na perna e nos pés, onde minou sangue e lentamente ele já foi ganhando aparências de infecção. Ele naquele mesmo dia começou a arrastar-se lentamente. No dia seguinte ele já apresentava febre. Os soldados observaram que ele estava ferido. E para aquele período, um prisioneiro ferido não tinha qualquer utilidade. Eles não tinham a preocupação de dar-lhes remédio, medicação, de fazer-lhes cirurgias. Era uma coisa, não era um indivíduo. Então a necessidade de eliminá-lo não havia uma necessidade de se gastar recursos com aquelas criaturas que eles consideravam a semelhança de ratos. E naquela situação, vendo-o ferido, ele estava condenado à morte. Naquele dia, antes mesmo que o dia terminasse, os grandes militares, percebendo que ele não estava conseguindo executar as tarefas que haviam sido incumbidas em razão do ferimento, ele já tremia em febre em razão da infecção, então a chutes e pontapés ele foi levado à enfermaria. E lá colocado em uma maca, era um local onde outros prisioneiros também que já estavam condenados à morte ali se encontravam e eram deixados morrer ao relento, morrer sem cuidados médicos, sem medicação, ou muitos tinham membros amputados quando era o melhor cuidado que recebiam, e ele agora estava nesse mesmo quadro, nessa mesma situação. E de imediato, quando ele chegou, ele foi colocado em um canto mais obscuro do pavilhão, que se fazia de pronto-socorro, e um médico sisudo, de cara séria, frio, se aproxima acompanhado de um enfermeiro que nitidamente era um homem que era de outra nacionalidade. Não era um alemão que se manteve calado. Muitas vezes, pessoas de outras nacionalidades que eram aprisionadas, mas que tinham habilidades especiais, eram também utilizadas para massacrar outras nacionalidades ou realizar serviços que eles não achavam importantes. E então aquele homem havia sido capturado para que pudesse servir como enfermeiro, mas na realidade um enfermeiro que estava metamorfoseado na condição de assassino, porque ele seria responsável por dar as medicações que matariam aqueles indivíduos, ou que ele acompanharia só comprovando, deixando-os à morte, só comprovando a morte dos seus amigos que estavam ali lutando ou escravizados pela guerra. E então esse enfermeiro chega acompanhado por esse médico alemão e olha em Ian deitado à maca. Então o médico analisa, vê a ferida, vê a infecção. Ele então, em meio aos seus pensamentos, tenta decidir pela amputação ou pela morte. Ele olha seriamente ao enfermeiro e somente faz um movimento passando a mão pelo pescoço, indicando que o enfermeiro deveria matá-lo, então se afasta. O enfermeiro ficou extremamente aterrorizado, porque ele não era um assassino, não tinha um espírito de assassino, e ele não poderia deixar de fazer, porque senão ele mesmo seria condenado à morte. E agora ele estava nesse dilema: tornar-se um assassino ou entregar a própria vida, morrendo ele e o amigo que posteriormente também seria assassinado. Aquele novo amigo desconhecido que ali repousava na maca esperando nas garras da morte. Foi então que ele meditou alguns segundos e ele foi tomado por uma profunda intuição. Ele teve a ideia de arrastar Ian ao depósito de medicações e colocá-lo entre o telhado e o forro do telhado. Ele retirou as lâminas que faziam a cobertura do telhado e então ajudou Ian a subir pelas estantes de medicamento e colocou-o ali naquele forro, onde ele começou a passar os dias. E todos os dias ele se dirigia ao depósito de medicações, dava-lhe antibiótico, anti-inflamatório, os remédios que ele precisava e levava alguma comida, alguma alimentação. Leite, ovos cozidos, e ele recebeu e lentamente foi se fortalecendo. A perna se curou e lá de cima ele via a movimentação do barracão. Pessoas todos os dias morrendo, pessoas lentamente que foram se deteriorando, definhando pela fome, pelo frio, pelas doenças, e ali morriam no andar de baixo, sob os seus pés, ele vendo todo o sofrimento daqueles que eram próximos a ele e de sua nacionalidade. Os dias se passaram, ele já havia alcançado a saúde, e agora precisava voltar
ao seu pavilhão, ao seu local onde ele deveria ser submetido à nova contagem por parte dos militares. Só que até então ele já havia sido riscado da lista dos prisioneiros porque ele foi considerado como morto. O enfermeiro já havia recebido a ordem de ter que matá-lo, e como ele poderia voltar para o barracão se na manhã seguinte os presos seriam contados? Naquela situação ele não tinha o que fazer. Ou ele passaria durante toda a guerra preso naquele telhado, ou ele deveria voltar ao barracão e arriscar, talvez, achar uma saída junto aos amigos ou submeter mais uma vez a uma situação de morte. Mas como tudo fica nas mãos do Criador, como tudo se encontra nas mãos do Deus Pai, Criador do Universo, e que uma folha sequer não cai de uma árvore sob seu mando, certamente indivíduo algum nessa terra morre sem autorização de Deus. Ele então fez suas orações, homem fiel, idealista da Igreja Católica, fez as suas preces, as suas orações e, tomado de imensa coragem e fé, resolveu, na calada da noite, em meio à madrugada, retornar ao barracão onde ele se instalara antes do acidente, para com os amigos tentar achar uma solução. Ele então saiu do telhado, informou ao enfermeiro na manhã que à noite ele iria fugir. O enfermeiro deixou-lhe a responsabilidade, mas disse: homem, se tu fores descoberto, eu e tu estaremos condenados à câmara de gás. Então faze o que há de melhor. Deixa em tuas mãos a recuperação da tua saúde e que nos poupe cairmos nas mãos dos nossos assassinos. E então ele deixou. Também uma profissão de fé, entregou sob a responsabilidade do amigo a tentativa de escapar daquela situação terrível. Ele então saiu na calada da noite, moveu as folhas do forro, desceu, escapou pela janela e foi se arrastando pela lama na direção do barracão. E foi quando o grande milagre divino aconteceu. Quando ele bateu a porta e atravessou a soleira da porta do barracão, um grande amigo seu que ali estava instalado acabara de morrer. Era uma notícia triste, mas naquele momento ele teve a intuição. Eles tiveram a ideia de enterrar o amigo, que agora já estava morto, e que ele pudesse pegar o número de chamada do amigo que se encontrava no uniforme dele, e com isso poderia escapar. Eles assim o fizeram. Foram na calada da noite, levaram o corpo ao crematório, ele trocou o uniforme pegando o número do amigo, e na manhã seguinte ele participou da contagem dos presos como se fosse o amigo que havia desencarnado e conseguiu sobreviver. Os dias seguiram duros. A sua ferida já estava cicatrizada, ele havia se recuperado, recebido algum alimento que lhe deu mais uma sobrevida. E ele então conseguiu cumprir as suas tarefas, passar pelas torturas, sobreviveu e escreveu então o seu Campo da Esperança, nos dando uma grande lição de fé. E essa história que Ian coloca em seu livro é uma história notável de luta pela sobrevivência, de fé e de esperança, porque ela nos ensina que nas condições mais difíceis, somente Deus tem o controle das nossas vidas. Deus o sabe, no nosso currículo de provas e expiações, exatamente o momento que devemos retornar à pátria espiritual. Ninguém morre por acaso, a não ser os indivíduos que são marcados pelas imprudências da vida, pelos excessos, que adiantam o seu desencarne pela imprevidência que tem consigo mesmo e com os outros. Mas ninguém na terra ou no mundo, retorna à pátria espiritual sem a autorização de Deus. Isso e essa proposta, que é a proposta espírita, nos enche de fé. E nos dá uma lição de coragem. Porque sabendo que Deus está na coordenação, devemos nós pensar em entregar nosso futuro nas mãos de Deus. Fazendo o melhor dentro da nossa capacidade. E nesse momento nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. Uma guerra contra o vírus. E o medo nos toma, o medo da morte e do morrer. Nos toma a alma, sem sabermos qual será o nosso futuro. E se caso sejamos contaminados, como o nosso corpo reagirá sob a contaminação que pode nos tisnar a vida. E é por isso que devemos treinar pensar na morte. Devemos criar o hábito de ver a morte como um fenômeno natural. Pensar na nossa própria morte. E dentro dessa introspecção, desse mergulho interior, devemos tentar nos entregar à vontade de Deus, tomando todas as atitudes para que isso ocorra no momento correto. Recentemente chegou-me, através dos jornais,
A notícia de uma mulher de 113 anos que pegou coronavírus e não desencarnou. Essa mulher experimentou com 113 anos. Ela passou pelas guerras, pelas pandemias, e agora com 113 anos experimenta outra pandemia. E mais uma vez sobreviveu. E ela sobreviveu porque é a vontade de Deus. Enquanto recentemente no hospital onde minha esposa trabalha, porque minha esposa se encontra na linha de frente, fazendo o exame das pessoas que são portadoras do coronavírus, ela viu um recém-nascido, com todas as forças físicas que acabaram de sair do ventre, desencarnar. E só uma disparidade de tal natureza somente pode ser explicada pela vontade de Deus. Como alguém com todo o vigor físico, que acabara de sair do ventre com a energia de um corpo que está extremamente acelerado na direção da sua formação, que está desenvolvendo a imunidade, trabalhando toda a sua energia espiritual na direção da vida, não consegue suportar e desencarna, e uma pessoa que está como uma vela se apagando, enfrenta o vírus mortal e não desencarna. Somente Deus pode nos dar essa resposta. E esses indivíduos, todos nós, nesse momento, precisamos ter essa mentalidade da morte e do morrer. Para ter a segurança que, muitas vezes, quando nós reencarnamos, nós escolhemos a forma como vamos morrer. E todos os indivíduos que estão retornando à pátria espiritual fizeram essa opção. E que talvez nós tenhamos feito isso. E que os dias, à medida que os dias estão se passando, pode ser o nosso dia. Então esse é o momento que devemos nos munir de profunda fé e coragem, e confiança em Deus. Porque pode ser o nosso momento. Porque será só o momento do vizinho e não o nosso. E devemos sim pensar na morte, porque a morte não é o fim da vida. Ela é uma transformação. É uma transformação que nos conduzirá à libertação do nosso espírito, que nos colocará em um caminho de paz ou no umbral de nossa própria consciência, a dependermos de como levamos essa vida. E a própria morte se faz como um processo transformador de libertação do espírito. Pensar na morte nos deve ser um exercício quase diário. Meditar como iremos morrer, como será a nossa morte, como nos sentimos diante da morte, porque é um fato inevitável. Devemos todos nós trabalhar esse pensamento, naturalizá-lo em nós e viver a vida não pensando na morte como algo deletério, paralisando a nossa vida como uma resignação de um fim inevitável, como a morte do corpo físico. Mas devemos procurar e pensar na morte como um processo libertador para a nossa realidade espiritual. Diante disso, nós entregamos a nossa alma a Deus, dentro das nossas possibilidades existenciais, mas fazendo de tudo para termos a prudência para que isso não ocorra fora do horário, porque é possível que ocorra dentro da nossa imprudência. Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, ele dá o seguinte exemplo, que se ali há uma construção e que há o risco de cair um tijolo ou um pedaço de concreto em nossa cabeça, devemos nós ter a prudência de não passar ali, porque pode ser que ocorra de ter um acidente e nós morramos fora da hora que nos havia sido estabelecido. Mas aí será uma imprudência nossa e não a mão de Deus. Então hoje, se estamos vivendo em uma situação de pandemia, devemos usar as máscaras, devemos usar o álcool, devemos fazer asepsia, tomar o cuidado, utilizar a roupa correta, fazer a asepsia da roupa, tomar o banho de maneira correta, tomar cuidado com as pessoas que estão em torno de nós e dentro dessa prudência do nosso limite, sem desespero, sem desesperação, entregar o resto a Deus. Porque se fizermos toda a nossa parte com confiança, o resto é a vontade de Deus que nos rege a vida. E então precisamos de desenvolver e treinar essa fé. Nós estamos tendo um convite, uma expiação coletiva de treinar fé e coragem nesse momento tão terrível que nós estamos passando, através da experiência da morte e do morrer. Porque temos que experimentar não só a possibilidade da nossa morte, mas daqueles a quem amamos. E que tem uma programação espiritual que precisamos sim saber lidar com isso para libertá-los na direção da paz espiritual. E que se estamos tomando as prudências necessárias, o resto é com Deus. Mas quantos de nós, e a maioria de nós, não está pronta para nos entregarmos sob a coordenação dos ditames de Deus, da vontade de Deus, da segurança de Deus? Quantos de nós não têm parentes que são médicos, enfermeiros, pessoas que estão à frente
e vendo a possibilidade de morte desses indivíduos, que são soldados agora da modernidade, que estão no campo de batalha. E o que é que nos resta a fazer? Abandonar o fronte? Não podemos fazer isso. Devemos sim nos munir através da oração, sem pânico, sem perturbação, para que nesse exercício de fé constante nós possamos passar por esse momento entregando dentro do nosso comportamento de prudência nas mãos de Deus. Porque se for o nosso momento, com o vírus ou sem o vírus, nós iremos morrer. Joana de Ângeles fala da nossa fragilidade física, que podemos retornar à pátria espiritual a qualquer instante. Ela fala dos homens de ferro e das mulheres boneca, pessoas que passaram a vida dedicadas ao corpo, à malhação, à beleza, à cirurgia plástica, mas esquecem que uma picada de alfinete pode tirar-lhes a vida, uma vez que esse alfinete esteja contaminado com um vírus mortal. A nossa vida é um vaso muito frágil, uma casca de ovo. E é uma ilusão nossa acharmos que temos controle da nossa realidade emocional e da nossa realidade física. Somente através desse mergulho corajoso na direção de Deus, fazendo o exercício da coragem diária e da fé, nós poderemos enfrentar esse momento da morte e do morrer. Primeiro, naturalizando a morte não com indiferença, mas como um processo inevitável que se acomete sobre os justos e os injustos, os ricos e os pobres, os que estão de barriga cheia e os que estão famintos, sob o lobo e o cordeiro, porque todos nós passaremos por isso. Ou seja, é um processo da natureza. Através do desgaste físico e mental encontraremos o nosso trânsito na direção da pátria espiritual. E devemos pensar nisso. E em razão desse fenômeno que faz parte da natureza, a Joana de Ângeles nos ensina, Jesus em seu evangelho, Emmanuel, André Luiz, que devemos exercitar um valor extremamente importante que está expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, a coragem. Sem coragem não podemos enfrentar os desafios da vida. Joana de Ângeles nos ensina em seu Jesus e Atualidade que o homem deve incessantemente treinar a coragem. Ele deve enfrentar os seus limites, porque somente com coragem ele pode ultrapassar a sua inferioridade primitiva e caminhar na direção de Jesus. Então a virtude da coragem aparece a todo instante nos ensinamentos de Jesus. Ele traz na parábola dos talentos. Havia um senhor que deu para um indivíduo 3 moedas, 3 talentos. Para outro indivíduo, ele deu 6 moedas, 6 talentos. Para outro, ele deu outros tantos, 9 talentos. Um que recebeu os primeiros talentos do senhor, teve coragem, e não tomado pelo medo, tinha um certo nível de insegurança e um pouco de medo, mas resolveu arriscar-se no bom sentido. E então fez dos 3, 6. E então aumentou a riqueza espiritual que havia sido entregue à mão. O outro, da mesma forma, teve coragem. E essa parábola fala da coragem. E então ele arriscou-se. E mesmo diante da severidade do Senhor, ele fez os 9 virar 18. E então transformou aqueles valores em novos valores espirituais. Mas ele fala de um terceiro que não teve coragem. E esse terceiro que abandonou o tesouro, enterrou o tesouro, é aquele que lhe faltou coragem. Ele, na sua cabeça, tinha um Senhor muito severo. E ele falou para si mesmo, em suas fantasias, se eu perder essa moeda, esse Deus me punirá. Então eu vou enterrá-la. Eu vou embotar na intimidade da terra a moeda que ganhei. E quando o Senhor retornar, eu a entrego da forma que ele me entregou. Tomado pelo medo, fez com que ele não progredisse e não ampliasse ainda mais seu potencial espiritual. A propriedade, a moeda, aparece muitas vezes nas parábolas de Jesus. Ela pode ser também traduzida como substância espiritual, substância divina. O dinheiro é representação de energia. E nós vemos isso a todo tempo nas parábolas de Jesus. Então os talentos, a moeda, o dobrão, é a energia espiritual. Que quanto mais eu arrisco e tenho coragem, mais ela ganha amplitude na direção do Cristo. E quanto menos eu arrisco, menos eu tenho coragem, mais eu deprimo. Que é quando a energia vai para o centro da terra da alma, onde ela vai sendo enterrada e eu vou deprimindo. Falta de coragem, falta de se arriscar na vida e de enfrentar os desafios naturais da vida que a vida nos impele. Então essa parábola fala da coragem, que aqueles que não têm coragem de se arriscar no bom sentido, caem na depressão, eles caem na timidez, caem no receio de fracasso, caem no complexo de inferioridade,
caem nas doenças reais e imaginárias. Porque nessa parábola, esse terceiro homem, ele tinha um senhor imaginário na cabeça. Um senhor severo, que só existia nas suas fantasias. E que ele chega com medo do senhor que ele imaginava ser, enterra a moeda. E então o senhor aparece: eu não te dei o talento, e por que tu não prodigalizaste? E aí depois, logo depois, o senhor sim mostra a verdadeira face e dá-lhe a punição. Mas enquanto isso, tudo não passava de uma projeção em cima da personalidade do senhor a quem ele fantasiava. Ele não sabia a real natureza do senhor que lhe concedia os talentos. E assim é Deus conosco. Ele nos concede os valores espirituais da vida, os nossos talentos, para que possamos amplificar esses valores amoedados com coragem, para que não caiamos nos complexos de inferioridade, nessas doenças reais e imaginárias, no temor pela vida, na precipitação, ou em situações de agressividade indo para o polo extremo, onde hoje nós vemos pessoas em total indiferença, achando que a pandemia é uma fantasia e que ninguém está morrendo, em total estado de negação da realidade. São os egoístas crônicos, pessoas que saem de casa sem as máscaras, no fundo, são pessoas que não têm coragem. E que fazem um movimento oposto, colocando-se em risco e colocando os outros em risco, em um movimento de frieza emocional perante a realidade dos acontecimentos. Então tenhamos fé, pensemos em Jesus, pensemos na espiritualidade superior e nos ditames de Deus, porque ninguém morre sem a vontade e autorização de Deus. Devemos pensar a morte como esse retorno à nossa realidade espiritual. Nós passamos grande parte da vida com o nosso espírito investindo grande quantidade de energia espiritual no corpo físico, nas sensações, e diante dessa imposição que é da natureza, pois a reencarnação é uma imposição divina para o nosso progresso espiritual e ao mesmo tempo uma proteção contra a nossa própria realidade sombria espiritual, quando nós encarnamos, a nossa sombra fica oculta dentro de nossa alma. E então vamos viver a vida, enfrentando os desafios. Então nós passamos pelas gripes, pelas doenças físicas, pelos problemas psicológicos, pela escassez de dinheiro. Tudo é instável na vida. Nenhum de nós tem a real segurança. Pessoas que adoecem buscando um concurso público, procurando segurança, mas não conseguem ter segurança. Hoje a realidade nos mostra isso. Se nós deixarmos de pagarmos os nossos impostos, os servidores públicos também não receberão, porque o Estado não arrecadará. Ninguém está salvo. E essa pandemia nos ensina que vivemos no mundo das instabilidades. E que a única estabilidade que temos é a vida espiritual. A real estabilidade que só pode ser alcançada através da prece, da oração, através do exercício diário da coragem que esse momento nos está exigindo. Então a coragem passa pela fé, ela passa pelo otimismo, ela passa pela certeza de um futuro melhor ainda que na morte, e que a vida irá continuar, porque a morte é só o despojar-se do corpo para a libertação da alma na direção da pátria espiritual. E no momento das tuas meditações, medita sobre tua morte. Imagina como seria, talvez, nas tuas fantasias, a tua possível morte. Como tu podes, de um dia para o outro, desencarnar. E experimenta que sentimento tu terias se hoje tu abandonasse a pátria espiritual. Tu abandonasse a pátria física para a pátria espiritual. Como te sentirias? Pleno ou um sentimento de culpa? Deixando algo para trás? Como viveste a tua vida? Amaste? Te doaste a alguém? Fizeste algum ideal? Tiveste coragem nos enfrentamentos da vida ou enterraste o teu talento? Pensa na tua vida. E imagina que hoje é o teu dia de voltar. Como voltarias? Terias paz de consciência? Ou encontraria os demônios ocultos que jazem na sombra do teu inconsciente? Então te recuperas, te levanta, tem de fé, tem de coragem. E ainda que nesse momento sombrio que recai sobre nós, Deus está conosco e guia na luz dos nossos desafios existenciais da melhor forma para todos nós. Nos momentos mais graves da humanidade, os melhores progressos aconteceram. Mesmo no nazismo, mesmo na guerra, nós tivemos grandes avanços tecnológicos, morais, científicos na área da medicina, da tecnologia. Hoje nós temos a internet, que foi um recurso utilizado na guerra. Nós temos as televisões. Hoje a vida não parou. A internet nos proporciona a possibilidade, em alguns níveis econômicos, de que a vida continue sem que estacionar. E tudo isso poderia ser muito pior.
Então devemos nós ter solidariedade àqueles que não podem, e munidos da nossa fé e da nossa coragem, façamos o melhor. Se não podemos sair das nossas casas para fazer uma doação presencial da nossa palavra ou de algum recurso material financeiro, façamos a prece, porque Jesus está conosco e nos amparará. Então, nesse momento da morte e do morrer, tenhamos fé, tenhamos coragem, porque Deus não nos abandonou e estará sempre conosco. Muita paz para todos nós. Bem, estimados irmãos e irmãs, que Deus nosso Pai possa envolver o nosso irmão Daniel em energias de muita paz, que ele continue seu trabalho de caridade, usando a palavra, né, com discernimento, com esse amor que foi colocado, e que possamos refletir sempre no que foi passado, pela mensagem que foi passada. Nesse instante, agradecemos a Deus que Jesus envolva o nosso irmão. Nós pedimos a todos aqueles que são colaboradores da casa, que não são sócios, e principalmente os sócios da casa, porque a casa fechada tem seus empregados e a gente precisa fazer a manutenção, a conservação da casa. Não se esqueçam de atualizar as suas mensalidades junto à livraria, ela está funcionando normalmente, ou façam os depósitos. Graças a Deus, nós, a partir desse momento, nós vamos entrar na segunda etapa dessa oportunidade, lembrando aqueles que já têm as águas colocadas próximo ao ambiente. Nós vamos pedir também àqueles que queiram receber um tratamento da espiritualidade superior, que está ligada a essa palestra, a esse momento de fé, de vibração positiva, para que se coloquem mentalmente ligado ao que existe de mais humilde, de mais bonito, de mais simples no seu coração, para que a espiritualidade, com essa vibração, possa tratar, envolver todos influídos de muita paz. E que, em nome de Jesus, as águas colocadas sejam fluidificadas, magnetizadas, com o remédio necessário para aqueles que estão doentes da alma e o complemento necessário daqueles que estão com dificuldades, doenças físicas. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, equipe maravilhosa do bem, que possa, nesse instante, Senhor, envolver a todos que estão conectados numa rede, numa corrente de amor, e que a espiritualidade que atua no lar de cada um que está conectado faça uma limpeza, ilumine todos os cantos, envolva todos que aí estejam, aqui e no lar de cada um, e que possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, a espiritualidade maior, sentir esta paz, esta harmonia que é passada por energias salutares distribuídas pela espiritualidade do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus, obrigado a André Luiz e equipe de Caravaneiros do Bem por este momento. Que possamos seguir em paz, continuar a nossa jornada, com a certeza que o bem vence e que a esperança é o nosso caminho, a nossa luz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Que Jesus continue no coração de vocês, nos nossos corações, e que, nesse instante, nós encerramos e agradecemos a todos a presença neste momento. Graças a Deus. Muita paz.
Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.